Olá, turma de nono ano, tudo bem? Gente, como eu falei na nossa última aula, certo? Nosso encontro lá na aula online, falei para vocês que é um conteúdo muito fácil, então, por isso que aproveitei o máximo de tempo possível para falar sobre orações subordinadas, mas agora vamos falar de um outro conteúdo, ok? Vamos aqui ao quadro. Nesse caso aqui, certo? Antes de iniciar, eu vou fazer uma pequena analogia, tá bom? Digamos aí, vocês quando estão estudando solo em geografia, vocês poderão, ou em ciências mesmo, poderão verificar a composição, tipos de solo, não é isso? E quando vocês estão estudando aí em ciências, agora propriamente dito, ou mesmo biologia, não é isso? Em biologia, vocês podem verificar essa questão aí da estrutura, composição e formação de células, não é isso? Pronto. Por que eu citei esses exemplos? Porque em língua portuguesa a gente também faz um estudo semelhante. Só que aqui não vamos falar de solo, não vamos falar de célula, vamos falar de palavras. É possível sim fazer o estudo aí de cada elemento que compõe uma palavra. Tá certo? A palavra ela não está lá prontinha daquele jeito sem ter antes passado por alguns processos, certo? Sendo ela por formação, passando aí por formação de palavra ou composição de palavras, tá certo? E para cada elemento, eu vou mostrar aí de que essas palavras são compostas, tá certo? E para cada elemento se dá o nome de morfemas. Tudo bem? Então vamos lá fazer essa análise, ok? Só verifique o que está aí no quadro. Tudo bem? Então vamos lá. Como eu falei para vocês, morfemas. Vamos ver esse conteúdo aí muito tranquilo para vocês. Pronto. Como eu falei como foi dito, cada elemento, certo? Cada elemento que você pode observar aí no quadro, ok? Cada elemento que você está verificando no quadro tem um nome. É possível atribuir um nome a cada um desses, ok? Então vamos lá. Inseticida, motorista, lua, sorrimos, agente, tá bom? Vamos ver cada um. Vamos verificar que na palavra inseticida, composta aí por radical, depois diz inseticida. Por que radical? Porque é radical da palavra inseto. Certo? A palavra e, ela será aí uma vogal de ligação. E cida será o sufixo. Motorista, radical mais sufixo. Lua, radical. Sorriso, certo? Radical, vogal de ligação, vogal temática. Age, temos aí um prefixo, certo? Veremos aí cada caso aí detalhadamente. Então vamos lá. Para cada uma dessas situações, como eu falei para vocês, tá certo? Então vamos, na palavra abraçar. Pronto, na palavra abraçar, gente, olha aí o que se tem, certo? Olha a quantidade de morfemas que podemos encontrar em uma palavra, tá certo? Então, como vocês viram aí, certo? Um morfema é cada elemento que compõe a palavra. Temos aí prefixo, certo? Radical, vogal temática, desinência verbal. Cada um desses veremos detalhadamente agora. Então vamos lá. Radical, elemento básico e significativo das palavras que abriga seu sentido essencial. Por exemplo, temos aí as palavras legal. Legal será radical. E desse radical eu posso dar origem a outras palavras, certo? Se vocês estivessem lá no 6º ano, no 7º ano, iriam ver que legalidade já seria o quê? Um substantivo derivado, certo? Mas aqui a história é outra, o nível é outro. Vamos verificar
que elemento compõe uma palavra. Então, na palavra legalidade, apresenta aí o radical legal. Na palavra ilegal, tem como radical ilegal, certo? E legalmente, temos aí radical mais o sufixo, ok? Então, vocês podem observar que há uma parte que se repete em todas essas palavras. Cognatas. Por que cognatas? Palavras cognatas apresentam o mesmo radical, mas não quer dizer que elas possuem o mesmo significado. Tanto é que quando vocês estiverem estudando aí algo relacionado a palavras cognatas, irão verificar que algumas palavras elas não apresentam o mesmo significado como ela pode parecer, ok? Justamente cognatas falsas. Vamos lá. Afixos, certo? Gente, se vocês puderem aí puxar uma setinha, até mesmo fazer isso no material de vocês, certo? Afixo vai ser composto por quê? Vai ser composto por prefixo e sufixo, certo? Será composto por prefixo e sufixo. Perceberam como é um conteúdo muito fácil? Ah, professor, o que vem a ser prefixo e sufixo? Veremos isso agora, tá certo? Veremos isso agora. Então vamos lá. Os elementos geralmente dependentes do radical, certo? Eles são dependentes do radical, que se juntam a um radical ou tema. Caso vocês não estejam lembrando de tema, gente, na verdade será aí o radical mais uma vogal temática, tá certo? Digamos, vou colocar um verbo aqui para vocês. A palavra amar, tá certo? Amar vai ser o quê? Será radical. Radical. O A será a vogal temática. Será a vogal temática. Ok? E o R, a desinência, certo? Uma desinência infinitiva, ok? Desinência infinitiva. Então, com você, de infinitivo. Então, nesse caso aí, radical, quando se falar de tema, é justamente, quando falar de tema, eu estou falando desse radical mais a vogal temática, ok? Então, vamos adiante. Isso aqui é só para fazer vocês lembrarem um pouquinho aí do que seria tema. Certo? Então, que se junta a um radical ou tema para formar palavras derivadas, quando são colocadas antes do radical, como acontece na palavra, como acontece com a, des, ré, certo? Abraço, desregulou, regulou, tá bom? Aliás, reescrita. Quando a gente coloca, quando se utiliza esses prefixos aqui, certo? Quando se utiliza esses termos aí, vamos dar o nome aqui de prefixo, certo? Tanto é que aqui embaixo tem ilegal. Olha aqui. Ah, professor, uma letrinha só, ela pode ser um prefixo? Pode ser na palavra ilegal, certo? Temos aí i. Na palavra revisão, temos aí o prefixo re. Na palavra anormal, temos aí a, ok? Então, o nome disso, que se dá todo termo, todo termo que é adicionado ao início da palavra, chamamos de prefixo. Vamos ao próximo caso. Quando estão depois, vamos chamar de sufixo. Então, antes chamamos de prefixo. Depois chamamos de sufixo. Vamos aos exemplos. Sabor, pode anotar. Sabor, foi acrescentado aí um sufixo oso. Aquário, foi acrescentado aí um sufixo ário. Real, foi acrescentado aí um sufixo mente, tá certo? Então, todas essas palavras, elas foram acrescidas de quê? De que morfema? O sufixo, certo? Vamos mais adiante, só lembrando que temos aí radical, os afixos,
Os afixos serão justamente prefixo e sufixo, ok? Vamos mais adiante. Desinências. O que seriam essas desinências? Veremos agora. Desinências são indicativos das flexões das palavras. E como nós vimos, essas flexões podem ocorrer em número e gênero. Então vamos a elas. As desinências nominais e as desinências verbais. Tá certo? Então, desinências, terminações. E essas terminações, elas indicam o quê? Flexões de palavras. E essas flexões podem ocorrer como? Em gênero e número. Então, vamos a elas. Vamos ver primeiro as nominais, depois as verbais. Temos aí, desinências nominais. Indicam indicação de masculino e feminino, plural e singular. Menino. Olha a desinência O e a desinência A. Elas estão caracterizando aí, estão trazendo a desinência de número. Agora, desinência S, certo? Essas desinências aqui, elas estão trazendo o indicativo aí de quê? De número, no caso, dizendo que estão no plural, ok? Vamos mais adiante. Uma observaçãozinha, certo, gente? Que observação seria essa? Nem todas as palavras, elas poderão, digamos assim, apresentar desinência, tá certo? Algumas palavras, no caso aqui, só podemos falar de desinências nominais, de que palavras? Das palavras que aceitam as flexões em número e gênero. Obviamente que tem substantivo que é uniforme, biforme ou sobrecomum, então vamos ter cuidado com essa questão, ok? Nem todas vão aceitar essa flexão. Um exemplo disso, solo, tribo, sala, certo? Elas não poderão admitir algumas dessas flexões. Vamos mais adiante. Não existe desinência nominal de gênero, também já em outras palavras, como pires, tá certo? Não existe desinência de gênero para lápis, ônibus, tudo bem? Então, só há desinência se elas aceitarem preste bastante atenção. Só há desinência nominal, caso essas palavras aceitem serem flexionadas em gênero e número. Muita atenção aí. Então vamos adiante. Desinências verbais. Gente, muito importante. Vocês estudaram isso no sexto, no finalzinho do sexto, no sétimo, tá certo? No oitavo. Quando se fala de desinência, nessas desinências é possível identificar o modo e o tempo, tá certo? Muito importante isso. Então, vemos aí, a desinência O, ela vai indicar o quê? A desinência O, ela vai trazer aí o número, certo? É uma desinência número pessoal, ela vai dizer que está no singular e em primeira pessoa, ok? Vamos a outra desinência modo temporal. A desinência I, ela vai falar aí sobre o modo e o tempo, tá certo? Então, não esqueçam dessas questões. Podem ir acompanhando o material de vocês e verificar cada situação aí. E o imos, imos trará aí uma desinência número pessoal. Gente, agora vamos à vogal temática. A vogal temática é muito importante, principalmente para quando estamos falando aí de verbos, porque a partir dela é possível identificar a conjugação em que elas pertencem. Certo? Então, temos aí, vogal temática se junta ao radical preparando para receber as desinências. Então, temos o radical, a vogal temática, e essa vogal temática ela vai justamente preparar o radical para receber essas desinências. Tá certo? Então, temos três, no caso, A, E e I. Sendo que a primeira conjugação vai indicar a primeira conjugação, vai caracterizar os verbos de segunda conjugação e I caracterizar os verbos de terceira conjugação.
E o tema o tema é um grupo formado pelo radical mais a vogal temática, não esqueçam, certo? Como eu falei aqui, nesse caso, eu tenho o radical mais, certo? Eu tenho o radical mais a vogal temática, vou colocar aqui VT. Juntando esses dois elementos, eu terei o tema, tá certo? Só aproveitando o exemplo aí para vocês. Então, o tema é justamente radical mais vogal temática. Vogais e consoantes de ligação. Gente, não confundam vogal de ligação com vogal temática. A vogal de ligação, ela só está presente na palavra por questões eufônicas. O que seriam essas questões eufônicas? Justamente para suavizar, certo? Para não ter aquela diferença grotesca na pronúncia, certo? Um exemplo disso, imagine aí, café cultura, ficaria legal? Não ficaria, aí por questões eufônicas, para suavizar, dar uma pronúncia legal na palavra, temos aí café e cultura, certo? Imagine aí a palavra paulada sem a consoante de ligação. Imagine como ficaria. Pauada. Ficaria legal? Não. Então, por isso que foi empregado a consoante de ligação, para suavizar, para dar para harmonizar os dois elementos. Tá bom? Pronto, gente. Chegamos ao final, certo? Já adiantei isso na nossa aula online. Eu espero que você revise e faça a atividade. Qualquer dúvida é só chamar. Ok? Tchau, até a próxima aula.